Tudo bem? Hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios 3:5. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Vamos falar de dons ministeriais, irmãos. O apóstolo Paulo, seu currículo era invejável. Cresceu aos pés de Gamaliel, membro do Sinédrio, tinha sua cidadania romana, falava o grego e o hebraico, zeloso quanto às leis judaicas. Sabia que a graça e a misericórdia provinham de Deus, que supre a necessidade da igreja e dos santos. E é em Deus que temos que nos refugiar. Veja um homem com a grandeza e o conhecimento de Paulo, mas ele sabia que a sua suficiência vinha de Deus. A semana passada falamos o porquê da igreja existir. Em primeiro lugar, a igreja existe para glorificar a Deus. O que é glorificar? Honrar a Deus, respeitar, reverenciar. Em 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Irmãos, uma vida constante, meditando na palavra, fugindo do mal, da aparência do mal, e sempre buscando a vontade do Senhor. Essa é uma vida que glorifica a Deus. Em 1 Coríntios 11:1, nós temos Paulo falando: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós temos a palavra e temos, irmãos, o modelo dos nossos líderes. Estamos na igreja para imitá-los. Imitar o viver dos nossos líderes, dos verdadeiros líderes, irmãos. A Bíblia dá a referência daquele que é verdadeiro. Se o líder não for exemplo, ele não serve. Em segundo lugar, a igreja existe, e hoje nós vamos tratar somente desse assunto, é edificar a si mesmo. Edificar quer dizer instruir, crescer. A igreja foi feita para crescer e instruir os seus membros. A igreja existe justamente para instruir seus membros como levar uma vida santa, conhecer a palavra, ter comunhão com os irmãos, renunciar uma vida de pecado. Para essas finalidades de ensino, pregação, aconselhamento, evangelismo, precisa-se de pessoas para a obra do ministério. Lembrando que pessoas que pregam, ensinam, presidem sobre os demais não são superiores em nada, a não ser em suas responsabilidades. No geral, a igreja é composta de servo, e o servo é para servir, irmãos. É bom entender que Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é seu corpo. Ele, como cabeça, não só comanda o corpo, mas também comunica a vida. A igreja só tem autoridade e poder para transformar vidas quando Jesus Cristo, o cabeça, tem primazia no seu corpo. O que torna a igreja indestrutível, irmãos, é a comunhão que ela tem com a palavra de Deus. As Escrituras Sagradas é a nossa regra de fé e prática. Tiago 1:22 nos diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Irmão, o que ouve e não pratica, ele não tem força. Mas aquele que ouve e pratica, o próprio Deus o justifica. E ele prossegue a sua caminhada nesta senda. Pessoas são escolhidas na igreja pelo seu conhecimento bíblico,
doutrinário, caráter e testemunho. 1 Timóteo 3,10. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atue. Primeiramente, separa-se o obreiro, observando a sua doutrina, o seu ensino e o seu caráter. Passa um tempo em prova, e se for aprovado, que eles prossigam no ministério. Na Igreja de Cristo, ninguém tem autonomia para se autonomear para o ministério cristão. Pastores, presbíteros e diáconos, todos sem exceção, precisam ser chamados por Deus. João Calvino expressa sua opinião nesse assunto. O que torna válido um ofício é a vocação, de modo que ninguém pode exercê-lo correta ou legitimamente sem antes ser eleito por Deus. Nenhuma forma de governo deve ser estabelecida na igreja segundo o juízo humano. Deus, que governa a sua igreja, reserva para si o direito exclusivo de prescrever a ordem e a forma de sua administração. Os dons ministeriais. Efésios 4:11 nos diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com que finalidade ele separou esses homens? Ele dotou eles de capacidade especial, irmãos. O versículo 12 vai nos explicar. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Essa plenitude de Cristo é atingindo o caráter de Cristo, irmãos. A unidade da fé baseia-se no conhecimento das doutrinas bíblicas. Atos 2:42, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Irmãos, esse ensino era tão forte, a comunhão deles era tão constante, que Deus se agradava do testemunho deles, que acrescentava pessoas à igreja, e essas pessoas a Bíblia declara que elas iam sendo salvas. Ele acrescentava os que iam sendo salvos, irmãos. Não há unidade, comunhão, respeito, crescimento real, distanciado da palavra. Onde a palavra tem o seu lugar na igreja, esta cresce com saúde. Igreja sem palavra é igreja desnutrida e sem visão, e não tem razão de existir. Vemos pelo texto de Efésios 4:11 que o doador dos dons chamados ministeriais é Jesus Cristo. E ele designou, e ele nomeou, ele escolheu, ele determinou apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Vamos falar dos apóstolos, irmãos. Apóstolos são pessoas comissionadas especialmente por Cristo para formular e propagar o Evangelho. A função dos apóstolos foi única e irrepetível. Eles receberam a revelação, que é o sentido e a mensagem da igreja. Após a morte de Judas, a vaga teria que ser preenchida. E havia requisitos para que essa vaga fosse preenchida, a saber, Atos 1:21. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Irmãos, tinha que ter acompanhado o ministério de Jesus aqui na terra, e desde o batismo de João até ele ser elevado às alturas, e ainda ter sido testemunha da ressurreição de Cristo. Por este texto, fica difícil acreditar que exista apóstolo hoje em nosso meio. Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, segundo Coríntios 11:14,
Quanto mais homens sem compromisso com a palavra não iam usurpar por posições no meio do povo de Deus, fica essa pergunta, irmãos. Apocalipse, o próprio Jesus, Apocalipse 2:2, o próprio Jesus elogia a igreja de Éfeso. Vamos ler este texto. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Nós temos, irmãos, que pôr à prova certos homens. A posição denota status? É o dinheiro? Ou trabalhar almas, vidas? Qual o interesse de um líder? Eu acredito que título não leva a lugar nenhum, mas o caráter, irmãos, tem que ser provado. Hebreus ainda vai nos alertar. Hebreus 5:4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. O escritor aos Hebreus escreveu que Jesus não tomou para si essa glória de se tornar sumo sacerdote, mas o Filho foi nomeado pelo Pai. Jesus, irmãos, sendo Deus, ele não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas dependente, única e exclusivamente do seu Pai. Profetas eram homens capacitados pelo Espírito Santo que prediziam eventos futuros. O termo é usado para o que comunica a revelação de Deus para edificação da igreja. A passagem de Atos 11, 27 e 28 fala deste dom, o profeta Ágapo. Evangelistas, mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento, esse ministério era itinerante, desbravava novos territórios, ganhador de almas. Apóstolos, profetas, evangelistas faziam parte do primeiro grupo chamado de oficiais gerais, por seus ministérios serem itinerantes. Eles não ficavam numa só igreja, irmãos, eles ficavam passando de igreja em igreja, confirmando a fé dos santos. Agora vamos passar ao segundo grupo, composto pelos oficiais locais. Havia apenas 2 oficiais locais, ou seja, aqueles que estavam constantemente, permaneciam naquela igreja, naquela comunidade. São os bispos ou presbíteros e os diáconos. O termo pastor aparece somente em Efésios 4:11. O presbítero é eleito pela igreja, com profundo senso de reverência, depois de examinar a sua vida e o seu ensino. Eram separados para o ministério. O apóstolo Paulo exorta Timóteo, 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Havia muito mais exigências para preencher esta função. 1 Timóteo 3,1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, porém, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitado, hospitaleiro e apto para ensinar. Apto para ensinar, pronto para o ensino. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. E não apegado ao dinheiro. E não cobiçoso de fama, de lucro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Esse versículo é muito forte, irmãos, porque tudo começa no lar, tudo começa na nossa casa. Se nós temos um ministério em casa forte, com certeza nós vamos administrar bem a casa do Senhor. Entendendo, presbítero, pastor, ancião ou bispo no Novo Testamento são o mesmo ofício. A função do presbítero era administrativa, pregação e ensino da palavra, guardar e defender a doutrina do Evangelho. Os diáconos
eram os assistentes dos presbíteros, encarregado de servir às mesas, cuidar dos órfãos e das viúvas. É preciso dizer que Estevão e Felipe, dois evangelistas mais destacados na igreja primitiva, foram primeiramente diáconos. Resumo: de tudo que foi dito, de tudo que nós falamos, irmãos, a realidade é uma só. E temos que entender isso. Não interessa seu grau intelectual, nível superior, faculdade, PhD, etc. As qualificações exigidas para o ministério da igreja só poderão ser cumpridas mediante o apego à palavra de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, que é o responsável pelos dons. Se o candidato não se enquadrar nas exigências bíblicas, então ele não serve, porquanto a igreja é governada somente pela palavra. Albert N. Martin, em seu livro O que há de errado com as pregações hoje, cita: para mim, não há surpresa que a pregação esteja atravessando dias difíceis, quando as claras exigências ministeriais têm sido rejeitadas por parte da igreja. Irmãos, repitam comigo, mas com fé. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Parte B de 2 Coríntios 3:5.